Você já ouviu falar sobre Hope, um rebelde sem Páscoa? Se não, por favor, fique e aproveite o vídeo. Se inscreve no canal e deixe seu like. O filme começa nos apresentando Fred, o primeiro coelho da Páscoa humano. Eu sou Fred Lebre, o primeiro coelho da Páscoa humano. O quê? É isso mesmo que você ouviu. Depois o filme mostra a Ilha da Páscoa e nos apresenta um coelho chamado Júnior, que está ansioso para acompanhar o seu pai no trabalho. E é nos mostrado a Fábrica da Páscoa, tipo a fantástica fábrica de chocolate do Willy Wonka, onde o pai dele é o dono e que algum dia tudo aquilo será de Júnior. O pai apresenta a fábrica para o filho. Aí conhecemos o braço direito do pai de Júnior, o Pintinho Carlos. E o Pintinho Pio, e o Pintinho Pio. Aí depois apresenta outro pintinho chamado Finn. Aí descobrimos que Carlos tem inveja do pai e do Júnior. Depois o filme vai pro mundo dos humanos, onde o pai de Júnior chega de trenó, estilo Papai Noel no Natal. Agora deu carai mesmo, viu? E começa a entregar os ovos de Páscoa. Uma criança vê tudo, quando ele vai olhar, tá tudo vazio. Se passa 20 anos, aí temos um jantar em família, e conhecemos Alex, Sam e Fred. E vemos que as meninas são bem trabalhadoras, mas o Fred não trabalha, e tem preguiça de ir atrás de um trabalho e sair da casa dos pais. Aí vamos para a Ilha da Páscoa, onde o Júnior cresceu e se tornou um excelente baterista, e ele vai ser coroado como um coelho da Páscoa. Mas ele acha que não deve ser um coelho da Páscoa, e que deve ser um baterista de uma banda, já que ele é muito bom nisso. Mas o pai dele quer ao contrário, e quer que ele seja um coelho da Páscoa, já que é uma tradição de família e diz que os sonhos dele são ridículos. Júnior, sabendo que não tinha escolha, resolve fugir da Ilha da Páscoa e ir para Hollywood. Aí vemos o Fred saindo da casa de seus pais, e a sua irmã Sam acaba conseguindo uma entrevista de emprego para ele, em uma empresa de videogames, e ele acaba se interessando. O chefe de Sam acaba viajando, ele pede para ela cuidar da casa dele. Aí ela dá a chave da casa do chefe pro Fred, para o Fred cuidar dela e ter um lugar para dormir. Depois corta para Júnior, que está em Hollywood procurando um lugar para se acomodar e tentando ser famoso. Depois de caminhar por muito tempo, ele encontra Fred. Fred, sem querer, atropela Júnior e tenta acabar com o sofrimento dele. Não se preocupe, amiguinho. Vou acabar com seu sofrimento. Júnior acaba falando e acaba assustando Fred. Ele tenta se esconder na casa do chefe de sua irmã, mas o Júnior invade a casa e acaba conversando com Fred. Fred tenta expulsar o Júnior da casa, mas ele sente pena dele depois de ter o atropelado e acaba o deixando ficar na casa. Depois corta para a Ilha da Páscoa, onde o pai de Júnior fica preocupado com ele e acaba descobrindo que ele tinha fugido. E vemos o Carlos querendo o cargo de Júnior para ele, já que ele tem inveja e quer para ele. O pai de Júnior acaba convocando um trio de coelhas chamadas Boinas Rosas para ir atrás de Júnior. Depois corta para Fred. Ele pensa que a noite passada era um sonho. Ele se arruma para a entrevista de emprego e tenta dar comida para os cachorros. Ele ouve um barulho estranho na casa e vê que aquilo não era um sonho. Vê o Júnior tocando bateria e a casa toda bagunçada. Fred fica chateado com o Júnior e tenta se livrar dele. Júnior diz que quer ficar com Fred e diz que é especial e fala sobre a Páscoa. Fazendo o quê? Olha lá. Aí Fred se lembra da noite que viu o trenó da Páscoa e resolve ficar com o Júnior. Fred pergunta para Júnior se era ele naquela noite, mas ele acaba mentindo dizendo que era ele sim, mesmo sabendo que era seu pai. Fred acaba chegando na sua entrevista de emprego e pede para o Júnior ficar no carro. E o Júnior descobre que as Boinas Rosas estão atrás dele e ele tenta se esconder ao máximo. Enquanto isso, Fred está sendo entrevistado e a sua chefe apresenta a empresa para ele. Júnior ainda está tentando se esconder das coelhas e acaba encontrando uma banda, onde todos são cegos. E está faltando um baterista. Então Júnior resolve entrar. E enquanto isso, a sua chefe ainda está apresentando a empresa para Fred. E ele vê o Júnior tocando bateria com a banda. Eu tô com uma complicação intestinal. Tem banheiro aqui? Eu caguei nas calças. Aí depois a banda fala que o Júnior tem talento. E fala de um cara que é um caça-talentos chamado Hoff. Depois Júnior e Fred vão embora e as Boinas Rosas seguem eles. Fred e Júnior discutem no carro e Júnior acaba falando que o Fred tem potencial para fazer muito mais. Depois corta para o pai de Júnior, que está triste pela fuga do filho
e arrependido do que tinha dito. E vemos o Carlos tentando puxar o saco do pai de Júnior, tentando conseguir alguns benefícios. Bom, eu imagino que com esses tempos difíceis, até um humilde pintinho poderia ser o trabalho. E depois corta para o restaurante, onde o Júnior quer encontrar o caça-talentos Hoff, e Fred acaba concordando em levá-lo até ele. Fred e Júnior voltam para casa e a Sam está lá. Fred tenta distraí-la, enquanto o Júnior vai arrumar um andar de cima. Depois de um barulho estranho, os dois correm para um andar de cima, e o Júnior já tinha arrumado tudo e se disfarça de coelho de pelúcia. E a Sam acaba comendo o cocô de Júnior. Melancia. Ali, vamos lá. Ah, pelo amor de Deus, cara. O que é? Eu não sei, isso é bosta pura. Depois ela diz que tem uma peça da irmã mais nova e que o Fred deve ir. Gostei. A gatinha tem namorado? Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. Depois Fred leva o Júnior para o caça-talentos Hoff. Júnior fica nervoso, mas consegue tocar bem a bateria. Eu não gostei. Eu adorei. Júnior agradece ao Fred pelos momentos divertidos, diz que vai embora, mas nós vemos que o Fred acabou se apegando a Júnior. As boinas rosas ainda estão atrás de Júnior e ele acaba fugindo, e também contando a verdade por Fred. E o Fred diz que ser o Coelho da Páscoa talvez seja o melhor emprego do mundo. Quem não quer ser o Coelho da Páscoa? É o melhor emprego de todos. Como assim? Não entendi. Depois corta para a peça da irmã mais nova. Júnior vê as boinas rosas e tenta fugir, mas o Fred consegue impedir ele, mas ele estraga a peça da irmã mais nova. Deixa pra lá. Pessoal, alarme falso. Por favor, continuem ouvindo essa música horrorosa. Júnior acaba falando sem querer, e Fred tenta fingir que é um boneco de ventríloco. O meu amiguinho Fred tem estudado ventriloquismo. E acaba se transformando em um musical. Depois da peça, a irmã mais nova fica brava com Fred, ele encontra o seu pai, que acaba ficando desapontado com ele. Depois Fred pensa em uma oportunidade grande. Ele quer ser um coelho da Páscoa humano. Não quer ser o Coelho da Páscoa, né? Eu sei quem pode ocupar o seu lugar. Quem? Eu. Mas Júnior diz que Fred não pode ser um coelho da Páscoa, já que ele é um humano. Depois corta para Carlos, que está planejando roubar todo o império do pai de Júnior e ser um coelho da Páscoa. Uma voz do homem. Depois corta para Fred, que fez um monte de ovos de Páscoa, e o Júnior, vendo que o Fred tinha ajudado ele a se tornar um baterista, resolve ajudá-lo com seu sonho, treinando ele para ser um coelho da Páscoa. E o Carlos também está treinando. As boinas rosas acabam encontrando o Júnior e ele tem a ideia de fazer um boneco falso dele e colocar numa panela fervendo. Júnior vê a limusine do Hoff em frente à casa e resolve entrar, abandonando o Fred. As boinas rosas encontram um boneco falso e pensam que o Fred tinha matado o Júnior e capturam ele e o levam para a Ilha da Páscoa. E todos da ilha pensam que foi o Fred que tinha matado o Júnior. Fred tenta explicar que aquilo na verdade não era o Júnior, e sim um peru. E depois todos da ilha descobrem que o Carlos é o traidor e trai o pai de Júnior. Depois corta para o Júnior refletindo sobre ter abandonado Fred e ele está prestes a entrar em um show. Depois de uma conversa com Hoff, Júnior resolve deixar o show e ir atrás de Fred. E ele descobre que ele foi levado para sua ilha. E o Carlos está prestes a matar o pai de Júnior e o Fred. E ele conta que agora as crianças não vão mais receber ovos de Páscoa. A partir de agora, as cestas das crianças estarão cheias de alpiste de passarinho, bolachas e as melhores minhocas do mundo. Júnior chega na ilha e Carlos tenta eliminar ele.
Fred consegue se libertar e também liberta o pai de Júnior. E o próprio Júnior também consegue se libertar, pois o cajado do pai de Júnior transforma Carlos em meio coelho e meio pintinho. Júnior tenta impedir Carlos, mas vê como ele tá forte. Carlos consegue subir no trenó da Páscoa, mas o Júnior tem a brilhante ideia de tocar uma música, já que o Finn não resiste a uma música. Júnior consegue impedir Carlos e recuperar o cajado. E Júnior diz ao seu pai que está pronto para ser o coelho da Páscoa. E o Fred também consegue se tornar um coelho da Páscoa. Eu declaro Júnior e Fred Lebre co-coelhos da Páscoa. Viva! Wow. But he was a clown then. Depois corta para um almoço em família. E o pai de Fred demonstra estar orgulhoso do filho. E no final, Fred e Júnior partem para entregar mais ovos de Páscoa. E assim o filme termina. O filme teve um orçamento de 63 milhões e arrecadou 184 milhões. E foi ruim nas críticas. Eu vi esse filme na minha infância e é um filme que eu recomendo você ver quando não tiver nada para fazer. E é isso. E eu acho que tem um meme que define esse filme. Que viagem é essa, véi? E também esse filme tem algumas coisas esquisitas. Por exemplo, um pintinho querendo ser o coelho da Páscoa e um humano querendo também ser o coelho da Páscoa. É esquisito, mas ao mesmo tempo é engraçado também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreve no canal para ter mais vídeos.